Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje, né, já tô com meu copinho de água aqui para acalmar, então vocês já sabem que é sobre o jogo de ontem, né, do Cruzeiro e Vasco. Acabou ficando empatado. O Cruzeiro, pelo incrível que pareça, né, conseguiu virar um jogo. Eu assisti o primeiro tempo, mas aí o segundo acabei tendo que sair, mas aí eu não assisti ele todo. Mas, assim, no primeiro tempo, o Cruzeiro não jogou quase nada, né, assim. O Vasco, o Vasco, né, corria atrás da bola, né, em cada bola ali, firme mesmo, tipo, comendo a bola, né. E o Cruzeiro meio que passivo, como se o empate valesse, né. E o empate, assim, se a gente for olhar, né, é melhor pro Vasco, porque ele, né, dando alguma coisa, ele ainda fica um ponto, né, em questão de vitórias, ele tem uma vitória a mais. Então, né, caso der empate, ele fica acima do Cruzeiro. Então, era melhor, assim, né, pro Vasco o empate do que pro Cruzeiro. Mas, né, foi o contrário que a gente viu. Aí, por incrível que pareça, né, a gente conseguiu essa virada, né, que eu nem sei como que o Arthur Gomes fez aquele gol, né, e graças a Deus um pênalti pro Cruzeiro, né, que eu acho que é o time que menos teve pênalti, né, nesse ano. E a gente consegue virar, vai, né, pro intervalo com 2-1. Sem falar, assim, que teve no gol, né, do Vasco, uma falha bizarra, né? Esse jogo a nossa zaga jogou muito mal, né? Nossa, muito mal. E aí acabam fazendo gol. Então, né, do primeiro tempo eu acho que é mais isso. Do segundo tempo, aí o Cruzeiro até que voltou melhor, mas aí também o Vasco, né, teve essa questão de impor para buscar o empate mesmo, né, que a derrota para eles, né, era muito ruim mesmo, né, tal. Então aí acabou o Vasco, né, também indo mais na correria, né, ficando aquele jogo mais corrido. E aí eu voltei, né, no finalzinho do jogo, eu acabei conseguindo assistir, acho que quando eu voltei a assistir já tava com o gol do Vasco, eu não vi, mas eu vi os últimos lances, né. Eu acho que eu vi o gol que eles anularam, né, o último gol lá que anularam deles, que estava impedido, e viu que o Wesley, né, não fez. Então, o segundo tempo do Cruzeiro até que não foi tão ruim, né, mas tem essa questão de que também, né, o Vasco foi buscando, né, a, a foi sendo mais corrido, né, e tal, e aí acabou conseguindo também um empate. Aí que é a grande questão, né? Sem falar do jogo, acho que é mais isso, né? Mas tem questões pós-jogo, né? Que a gente precisa falar. Para começar, essa questão, né, dos jogadores que ainda, né, parece que não tem como jogar com determinados jogadores, né? Você vê como que o time perde. Nem o time, você vê que a pessoa tá, tipo, quase andando ali no campo. E ainda coloca esses jogadores. A gente fica falando da base, né? Porque a gente, pelo menos os meninos da base, se for pior que Palácios, né? E às vezes esse gol, igual esse gol que o Wesley perdeu, se for pior, pode fechar a base. Porque, pelo amor de Deus, o Meninos Planos vai estar, né, com uma fome de bola maior, porque esses aí não estão. O único que tenta alguma coisa diferente, algumas vezes assim, né, em questão de ataque é o Bruno Rodrigues, né, que é o que tem salvado a gente. Então, tem que tentar fazer alguma coisa diferente. A gente ainda tem a agradecer que apesar, né, com essa questão do autor não ter melhorado tanto, mas pelo menos, igual eu falei, né, ganhou o jogo do Fortaleza, Zané, e empatou esse, não pode mais perder pontos, né, nem que seja, tem que ser aceitar mesmo o empate como uma coisa, assim, não péssima, né, mesma coisa, não, mais ou menos, porque faltando esses 4 jogos, né, não pode perder pontos, né? Porque ali na frente pode fazer falta. Então, né, tem que trazer alguma mudança em relação aos jogadores, porque
a gente percebe que se coloca, às vezes, no Matheus Pereira e tal, é, eu acho que até o Lucas Silva, às vezes, tem, até que eu acho que é normal, ainda já aguenta 2 tempos. Mas você vê que se precisar muito dele, no final tem hora que ele vai dar mesmo ali, né? Não tem como ficar 100%, né? Ele vai cansar alguns uns 15 minutos, às vezes finais, ou, né, dos jogos, assim. E eu acho que o Matheus Pereira também tá assim ainda, porque tem questão de ritmo e tal. Eu acho que vai ter que ter essa paciência com ele mesmo, porque primeira vez que joga aqui, né, no campeonato, no Brasil, tal, ficou muito acostumado, né, com o exterior, tal, então, claro que tá devendo, assim, mesmo assim, ainda tem algumas coisas que tá devendo, né, igual a outro jogo dele, né, que a bola contra o, acho que Curitiba, não lembro agora, né, que teve a questão, né, do povo entrando, né, no gramado e tal, né? Tanto que a gente jogou também sem torcida, né? Uma coisa que prejudicou muito também ontem, que eu acho que se tivesse torcida, o Cruzeiro ia estar muito mais ligado, né? A torcida ia empurrar ainda quando tava 2-1 e tal, né? Acabou fazendo muita diferença. E foi naquele jogo que ele chutou a bola, né? Tava bem na frente do gol, ele chutou pra cima, em vez de só dar, né? Jogar pra frente, assim, foi pra cima. A cabeçada. Então, tá, claro que tá devendo algumas coisas, mas igual se for, o passe no do Fortaleza foi dele, e você vê que tem uns passes diferenciados. Ele não, se muita gente acreditar que ele é aquele que vai, muitas vezes, fazer o gol e tal, eu percebo que o passe dele, que é aquele que vai colocar, né, muitas vezes, os atacantes e tal, na cara do gol. Pode ter também alguns gols e tal. Mas aqui o diferencial que eu tô vendo dele é mais essa questão dos passes, que igual tacou pro o Ian Lucas, né? Só tacou pro Bruno Rodrigues e foi gol contra o Fortaleza. Então que tem que arranjar, eu acho que até comentei no outro vídeo, um time pra esses finais de tempo, pra pelo menos quando tiver, segurar o empate, né? Por exemplo, pensar mesmo assim, não. Eu acho que o Paulo Toro tem pensado muito, assim, às vezes, primeiro tempo a gente segura, segurar, o time segurar tal, e no segundo que a gente ataca mais, mas tem que achar peças melhores ainda pra segurar o time, igual. Japa podia ter entrado, entrou só no finalzinho, podia ter, acho que 20 minutos, ou até mais ele aguentava. Às vezes colocar o... Tinha outros que podia colocar, que eu acho que se colocava é muito melhor para essa questão, né, de segurar ali o time, pra segurar o time, do que esses que ele tem colocado como o Vital. O Wesley também teve essas chances, assim, e agora, né, que a torcida perdeu a paciência com ele mesmo, assim. Então, né, que, vamos ver se eles vão ouvir isso que a gente tem falado, né, de colocar a base, às vezes, Fernando mesmo, né, mas pelo visto não vão ouvir, né, pela entrevista do Paulo Tuori. E uma coisa que deixa a gente também mais nervoso, assim, né, que é entrevista que ele não responde, você meio que, né, não responde as coisas que se pergunta e tal, e ali muito numa soberba, tal, de que eles estão certos, de que a gente tá errado e tal. E eu percebo, não sei, mas nesse ano, assim, com essa, né, com esses, né, com essa, vamos dizer assim, né, representantes do Ronaldo e tal, né, que ficou à frente do Cruzeiro ali, com a CEO, né, tem alguma coisa contra os jornalistas de BH, sempre com um tom de que não sabe, sei lá, como jornalista também, não sei, percebo de uma soberba deles em relação aos jornalistas, tal, de que não sabe, na hora que pergunta não responde, diferente dos que às vezes com Rio e São Paulo, tanto que Ronaldo nem quase deu entrevista para BH, né, e é que deu, melhor nem comentar, né, que é aquela que culpou a torcida. Mas colocando,
parece que achando mesmo que a torcida burra não sabe das coisas, que acha que se colocar a base a torcida não vai saber lidar, sendo que a gente sabe que não é o momento de colocar a base, mas vai ter que ter uma paciência mesmo, porque não, a gente tá num momento difícil, então tem que ver se a base pelo menos ajuda, mas a gente sabe que não vai ser solução, não vai ser salvação. Mas pelo menos de tentar alguma coisa diferente pra ver se melhora, né? E parece que eles acham que a gente não, que a gente vai xingar a base, que a gente não sabe nada. E tem jornalistas aqui com propriedade pra falar assim e tal. Não não só quem tá ali, não. Quem tá fora ali também, se é jornalista e tal, também tem propriedade pra falar. Eu percebo, sei lá, uma satisfação dos jornalistas tá ali e tal. E, igual eu falei, não responde as perguntas. Aí uma questão também, né, em questão da CEO e tal, né, tem essa questão de que parece que quer a torcida longe mesmo, por uma coisa pra você, podia ter feito alguma coisa nesse jogo, de tipo colocar foto mesmo, que teve, acho que na época da pandemia e tal, foto, às vezes faixa, eu sei que foi culpa do Máfia Azul e tal, né, que entrou lá, mas os torcedores de bem não tiveram culpa, que vocês sabem muito bem que os torcedores, né, que vão pra torcer e tal, nunca invadiriam, então, né, que chamasse pelo menos esse torcedor pra dentro, né, mas não fez nenhuma, promoveu, né, nenhuma tática, assim, vamos dizer assim, pra mostrar que o torcedor tava ali. Agora, pelo menos, não perdeu, né? Em relação ao jogo, acho que é mais isso. Agora, são ao futuro mesmo, né? A permanência. Pelo menos não perdeu, né? Agora é torcer contra o ficar sendo corintianas, né? Torcer contra o Bahia e Vasco também, né? E ganhar do Goiás segunda, né? Que aí também já vai ser o último jogo, né? Então já vai ter, sabe o que precisa de fazer e vir com esses 3 pontos, né? E tentar buscar contra o Atlético Paranaense, quem sabe uma vitória, pelo menos um empate, para ir pelo menos, né, ficar numa situação mais tranquila, mas que não tá fácil, né? Porque parece que a diretoria mesmo não assume os erros, assim, né? Com uma soberba, querendo distanciar o torcedor mesmo, colocando o torcedor como se fosse só uma parte, deixa eles ali e tal. A gente que sabe, a gente que faz. Torcedor ali e tal, só compra, né? Na hora do sócio chamou a gente, né? Só compra e tal, mas agora, na hora de decidir e tal, de falar, às vezes, opinião de questão, né? De posição, tal, de dar opinião, o torcedor não serve, não. Acho que até em questão do Wesley, né? Uma coisa também pra se falar, né? Errou ali, tem errado umas coisas muito bobas, né? O que ficou incoerente, eu nem vou falar de que ter errado ou não, tal, né? Que eu acho que o erro pode acontecer tal, e até mas que é um erro bobo, que muitos jogadores fariam, mas fica umas coisas meio incoerentes, entendeu? Umas coisas meio incoerentes, até essa questão do Wesley mostra isso. No outro jogo contra o Fortaleza não foi por opção da diretoria, nem convocado pra ir pra lá. E aí agora é convocado e ainda entra, né? Meio que sem critérios, não explica por que no outro vai, no outro era opção, nesse não. O autor citando que ele, assim como ele pode fazer agora, ele pode ser decisivo em outro que jogo, que jogo que ele foi decisivo esse ano. Não tem sido decisivo. O único que tem sido decisivo é o Bruno Rodrigues. Então tem argumentos para você não colocar e colocar, por exemplo, o Fernando, sim. Porque se ele não tá entregando o que precisa, por que não pode colocar o Fernando? Sem falar também, né, que acabou o Jussa, né, machucando e tal, e o Nicão no hino, aí colocou, acho que, João Pedro, né? Convocou o João Pedro, que nem, né, era do sub também, nem treinava e tal, e aí levou ele também. Então por que não pode levar João Pedro? Parece que é birra, só pra... Eu acho que eu vi, foi o Rodrigo Genta comentando. Parece que é só pra não assumir o erro, não é possível que vai ficar com esse gogó alto, assim, por causa de umas coisas dessa.
O que tem que se preocupar é com a permanência, com o bem maior que é o Cruzeiro. Meu Deus, e isso que eu falei, do Wesley, claro, né? É aquela bola que você fala, que a gente vai ficar. Eu vou ficar. Você fica pensando até o próximo jogo, você fala, ai, se eu tivesse acertado aquela bola e tal, você fica com raiva mesmo, mas também parece que, igual aquela vez com o Gilberto, né? Ficou insistindo, 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 até um ponto que não tinha mais condição. E já chegou, eu acho que nesse ponto, né? Eu acho que se tiver. A sorte que eu acho que ainda não vai ter torcida, porque se tivesse torcida, eu acho que ia ser vaiado também, igual o Gilberto na hora da pré-eleição, Matheus Vital, ele, Palácios, tem. De todos no último jogo que foi contra o Inter, que eu fui no Mineirão, eles eram sido vaiados só na hora, já na escalação e tal. E a gente, uma coisa que o Samuel Venâncio também falou, o Cruzeiro perde. Já na escalação, você já vê ali na escalação que o Cruzeiro vai perder. Tanto que eu acho que o Samuel falou que agora ele já vai falar. Não, o Cruzeiro hoje, na hora da escalação, ele já vai falar. Porque você percebe que o Cruzeiro vai perder na escalação já. O primeiro tempo lá, aquele gol bizarro que levou contra o Vasco, os dois vão bizarro, assim, não é bizarro que eu falo, mas de uma falta só de atenção. Meu Deus, um time que tá lutando pra permanência, precisa desses 3 pontos como se fosse a vida. Eles não falam lá, todo jogo, toda publicação, né, fechada com o Cruzeiro, tem cinco finais, era como se fosse uma final, e numa final com uma falta de atenção. Aquela bola que o Neres lá perde no primeiro gol, no segundo o Wesley também tá lá. 3 jogadores nossos, tipo, meio que parado lá, e o cara chuta. Não é possível, gente. Tem que ficar mais esperto. Falar igual com o Rafael. Falar igual o Rafael. Se não tem noção da ideia, da grandeza do Cruzeiro, não coloca, não joga. Eu tenho certeza. Igual o Japa. Japa tem entrada, tem cumprida. Outro jogo lá, deu cara. Viu que perdeu a bola e tal, levou amarelo e ficou até o último jogo. Mesmo assim, foi lá e pegou a bola, matou a jogada. E esses jogadores aí que já, né, tem muita experiência que mais esses meninos aí não faz isso. E o Lucas cometeu os erros dele no primeiro jogo também. Mas nesse já foi melhor. Claro que teve alguns erros também, mas. Então, não é possível que eles não percebam que, né, a base tá demonstrando muito mais confiança, tá muito melhor do que esses aí. Uma falta de confiança, tipo, andando. Parece que até é picardia com o próprio torcedor. E acaba assim, eu fico até com dó mesmo. Não gosto de criticar jogador, não, mas acaba prejudicando a própria pessoa mesmo. Imagina o psicológico do. Eu sei, ele deve estar se culpando mesmo e tal pelo gol perdido. Imagina o psicológico. Mas o treinador coloca. Talvez. Será? Uma pergunta. Será que Matheus Vital, Nicão e o Wesley estão querendo mesmo ser convocados? Porque para jogar do jeito que estão, talvez nem estão querendo ser convocados, mas estão tendo que ir. E estão tendo que ir porque escala, o treinador escala. Bom, eu acho que é isso, né, desse jogo. Agora é esperar do torcer, né, amanhã pro Bahia perder, e Vasco, e segunda ganhar do Goiás. E não arranjando pontos, né, nem que seja empate nesses jogos contra, às vezes, Botafogo e Palmeiras. E decidiu, pelo amor de Deus, decidir, né, a vida antes desses 2 jogos. Bom, foi esse o vídeo. Até o próximo. Comentem aí o que vocês acharam do jogo e tal, né? E tentar esquecer pelo menos, né? Tentar não, porque não vai ser difícil. Essa jogada aí do Wesley, né, no último minuto. Bom, foi isso. Até o próximo.